Eu gosto muito de temas polêmicos, as pessoas que estão acostumadas já à minha fala, as minhas abordagens sabem disso, e sabem também que eu procuro sempre colocar esses temas num âmbito maior da ciência ou das ciências humanas, que é a minha área, a área que eu domino, principalmente a área da educação e a área da psicologia. Mas, como aconteceu na última palestra, eu fui convidada, o tema que me deram é para falar do aborto e suas consequências segundo o Espiritismo. Então, as contribuições para um debate mais aprofundado desse tema no âmbito social, nos dias de hoje, eu não incluí porque me pediram mais a referência mesmo da nossa doutrina, da doutrina espírita. Então, muita coisa vai ficar faltando no aprofundamento, na discussão desse tema, e fica para uma outra oportunidade, para um outro espaço, em que a gente possa conversar, a gente possa debater, discutir, aprofundar esse tema em outros aspectos que não serão colocados aqui. Então, eu vou procurar me ater, apesar de, em um momento, fazer uma referência a um estudo que eu acho importante que vocês pesquisem depois em casa, de forma independente, eu vou me ater apenas aos referenciais para o entendimento do tema da codificação. Com a seguinte ressalva: devido à enxurrada de obras dos últimos 20 anos para cá, sem qualidade nenhuma e até algumas atentando contra princípios doutrinários, embora as pessoas muitas vezes não se deem conta disso, porque ou é feito de forma sutil, ou as pessoas não têm aprofundamento suficiente, eu me ative nessas referências a André Luiz. Então, eu não olhei outras obras que falam absurdos, como, por exemplo, Um Vale dos Abortados, me parece que tem uma obra que faz referência a isso é antidoutrinário. Eu acho que qualquer um que consiga pensar um pouco sobre as questões de livre-arbítrio vai imediatamente compreender que isso é antidoutrinário. Então, esse tipo de obra de baixa qualidade, que ferem os princípios da doutrina, não serão citados aqui. Isso fica para um aprofundamento, para um outro momento. Então, eu pensei, para nós começarmos a nossa reflexão desse tema, que é um tema sempre muito delicado, e que assim fere a todos nós de uma maneira muito intensa, eu gostaria de começar, companheiros, falando sobre a questão da justiça divina. E eu não sei por que não está passando aqui a minha apresentação. Ah, foi. Então, eu acho importante, para iniciar o tema, nós lembrarmos o que está na codificação, no Livro dos Espíritos, sobre os parâmetros que Deus, nosso Pai, utiliza para julgar os atos de nós todos, seus filhos, de todos nós. E aqui eu vou trazer dois aspectos nessa avaliação da justiça divina que estão em várias questões do Livro dos Espíritos, ou seja, Kardec utiliza diversos temas, e eu já vou citar alguns, para chegar à conclusão que Deus, em sua justiça, ele não olha a lei unicamente. Ele vai olhar outros dois aspectos que eu gostaria que vocês tivessem em mente, porque nós vamos retomar isso lá na frente. Então, vamos ver. O primeiro aspecto está em todas essas questões aí, que tratam de uma variedade de temas, como suicídio, assassinato, canibalismo, imprevidência. E Kardec basicamente pergunta o seguinte, eu vou dar um exemplo da questão do assassinato na guerra. Kardec pergunta assim, o indivíduo que vai para a guerra podendo matar, porque a gente sabe que na guerra o indivíduo é autorizado a matar porque ele está ali defendendo a própria vida. Kardec pergunta que o indivíduo que vai para a guerra, mas sente prazer em matar o semelhante e se utiliza dessa licença para matar de uma maneira sádica, como que Deus olha isso? E aí, em relação a esse assunto e a tantos outros, que aí vocês vão ter que depois consultar essas questões para ver que assuntos são esses, o que os espíritos dizem? Já vos respondi declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Repito que a intenção é tudo, e o fato nada vale. E o que é a intenção, companheiros? A intenção é aquilo que só Deus vê. Só Deus e nossos amigos espirituais conseguem identificar.
Então, nesse caso, o indivíduo, ele legalmente pode matar, mas se Deus olha que no coração dele ele está sendo cruel, matando sem necessidade e tendo prazer nisso, ele vai ser responsabilizado pela lei divina, embora ele não seja pela lei humana. Essa questão da intenção, ela permeia todos os assuntos que vocês possam imaginar. Todos. Coloquem o suicídio, como Kardec coloca, o canibalismo que ele levanta, mas se vocês forem aplicar ou pensar em qualquer assunto dentro da lei de causa e efeito, essa questão da intenção, ela se aplica, tanto para aspectos positivos quanto para aspectos negativos. O outro item, o outro fator importante na justiça divina, vem do conhecimento e da compreensão. Então, Kardec também, em algumas questões, a questão do canibalismo, por exemplo, né? Quer dizer, o índio que come o seu semelhante, como é que isso é visto por Deus pela lei divina? E o que os espíritos respondem? Que a responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem dispõe para compreendê-lo. Então, são dois aspectos que a gente sempre tem que colocar na nossa mente, intenção e compreensão. Por isso, que questões muito delicadas, como aborto, como suicídio, nós sempre temos que nos aproximar, companheiros, com muito, muito respeito, com muita humanidade e delicadeza. Vejam, por exemplo, a questão do suicídio. O que o espírita médio faz, pela minha experiência? Qualquer pessoa que acaba com a própria vida, por N razões, geralmente o que se escuta? É o pior crime que pode ser feito na lei divina, vai para o Vale dos Suicidas. E não é isso, porque existem atenuantes e agravantes em relação a tudo, incluindo o tema do suicídio, porque Deus olha a intenção, Deus olha a compreensão. E é por isso que Kardec, no Céu e Inferno, ele curiosamente vai colocar lá, no relato dos suicidas, um caso que ele chama de suicídio heróico, que eu convido vocês a ler, quem não leu ainda, o que vem a ser esse suicídio heróico, vejam vocês. Então, tendo isso em mente, intenção e compreensão, nós vamos avançar no nosso tema, vendo o que está na codificação. Então, o que Kardec, e isso está no Livro dos Espíritos, coloca lá sobre essa questão do aborto para nós entendermos. A gente vai ter isso aí, todos sabem, são questões básicas dentro desse tema. E o que tem lá, por exemplo, na 344? Que a alma se une ao corpo no momento da concepção e esse laço se estreita até o nascimento. Então, na 344, nós sabemos que do momento em que o espermatozoide se liga ao óvulo, ali já tem um espírito ou uma alma, né? Já acontece essa ligação, desde o iniciozinho. Na questão 358, os espíritos nos dizem que o aborto constitui crime em qualquer período da gestação, pois que impede a alma a passar pelas provas. Então, vejam que interessante, quer dizer, aqui o crime consiste em impedir o planejamento que é feito anterior, que envolve aquele núcleo, seja a mãe, mas principalmente, seja a mãe, seja o pai, mas principalmente que impede aquele espírito que na erraticidade planejou uma vida de provas e precisa dessas provas para a sua evolução. Então, os espíritos dizem que o aborto constitui crime. Lembrando aqui que essa palavrinha crime, ela se refere à infração da lei, por ação ou por omissão. É geralmente o conceito que a gente tem mais popularizado. Na questão 359, Kardec, que é a mais famosa, eu penso, Kardec pergunta, e no caso em que a gestação coloca em risco a vida da mãe? Então, os espíritos dizem, no caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que existe. Por favor, atentem para essa expressão, porque as pessoas costumam passar batido aqui. Os espíritos superiores dizem, é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe. Olha, vejam que coisa interessante essa colocação que é feita aqui. Quer dizer, ele não existe por quê? Porque não é uma pessoa, ainda está no útero da sua mãe, do que sacrificar-se um que existe. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, queridos irmãos e irmãs, quando a gente fala vida,
a gente não está falando só da vida biológica. O ser humano não tem só uma vida corporal. O ser humano tem uma vida psicológica, uma vida mental. Então, essa vida aqui, a gente pode hoje, com a compreensão que a gente tem, dizer, no caso em que puser em perigo a vida física e mental da mãe, é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que existe. Que eu acho que todos vão concordar comigo que a mulher, já que é a mulher que está em foco aqui, ela não é apenas um agrupamento biológico. Ela tem uma vida mental, ela tem uma vida emocional, além de uma vida física. E, finalmente, vejam a tranquilidade como, na questão 346, os espíritos se referem à situação do espírito que acontece, né, quando um aborto é promovido. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes do nascimento? Reparem a simplicidade com que isso é respondido. Escolhe outro. Escolhe outro, simples assim. Houve um aborto provocado ou espontâneo, o que faz o espírito? Escolhe outro. Então, reparem que em Kardec, a gente não tem absolutamente nada além do que dizer que o aborto é um crime, porque ele vai impedir a alma de passar pelas provas. Quanto a essa questão do espírito, quando acontece isso, há uma colocação de uma simplicidade que, a mim, eu relendo isso, parece espantosa. Escolhe outro. E aí, de onde que vem, então, toda essa imagem que nós temos das mulheres que praticam aborto e dos espíritos que são abortados? Da codificação, mas das obras, da codificação não, das obras subsidiárias. E é o que nós vamos ver agora dentro da obra de Allan Kardec. Então, como que o tema aborto é tratado nas obras subsidiárias? Vamos ver aqui primeiro como que essas obras e quais são elas retratam essas mulheres. Então, por favor, prestem muita atenção aqui, que eu fiz um resuminho, né, dos casos que aparecem na obra de André Luiz. Tem o primeiro caso, Em Nosso Lar, que é um livro de 1943, em que André Luiz divisa, e os outros espíritos trabalhadores de Nosso Lar, divisam uma mulher que queria entrar em Nosso Lar, esse caso é bem conhecido, e eles são chamados porque essa mulher é vista com manchas, com pontos negros em volta. O que ela é? Ela é um vampiro, ela foi uma profissional da ginecologia e ela assassinou 58 crianças. Então, ou ela praticou abortos e matou essas crianças no nascimento, enfim. Ela foi envolvida na morte de recém-natos ou em abortos criminosos. Então, ela tinha 58 manchas negras. A gente vai ter também Missionários da Luz, o caso de Cesarina, que é um aborto indireto, que ele chama lá de aborto inconsciente, que já era a terceira gravidez que estava em risco pelo excesso de leviandades. Então, quem lembra do caso, quem leu o livro Missionários da Luz, que é de 1945, vai lembrar que a Cesarina, ela havia sido casada, mas separou-se, e estava grávida, indo para uma festa, indo para uma noitada. E ela tenta, né, os espíritos tentam, através de uma senhora que a abriga em sua casa, convencê-la a não ir. E ela vai, se excede, bebe e acaba, de fato, perdendo a criança. Então, não é nem um aborto provocado, como a gente entende, mas é considerado, assim como tem suicídio inconsciente, é considerado também um aborto criminoso, porque seria um aborto inconsciente. A gente vai ter em Sexo e Destino, que é de 1963, o caso de Iria Velletri, que em 8 anos de casamento praticou 6 abortos. Por quê? Hábitos dissolventes e desejo do luxo desmesurado. Então, era uma pessoa que ela queria realmente viver a vida como uma festa, não queria compromisso com nada, e mesmo tendo condições, mesmo tendo o amparo de um companheiro, ela não quis responsabilizar-se e praticou esse número excessivo de abortos. A gente vai ver nos Domínios da Mediunidade, de 1954, uma jovem senhora numa reunião mediúnica, que é levada à reunião mediúnica num caso de obsessão, e esse é onde aparece
praticamente na obra de André Luiz, de uma forma mais explícita, a obsessão causada pelo aborto, que é uma jovem senhora que se casou e que, ao sentir na gravidez a presença de um desafeto, ela vai e provoca o aborto, fazendo com que esse desafeto, que era de fato um desafeto do passado, recrudescesse nos seus sentimentos de ódio, de perseguição. E ela se vê num processo obsessivo de transtorno mental e é levada, então, à reunião mediúnica. Esse livro é de 1954. E há um livro também que eu trouxe, que não é de André Luiz, mas eu trouxe porque eu achei que tem afinidade com esses casos todos, só para trazer um outro autor clássico, que é Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, que é de 1957. Ele encontra com uma mulher no hospital, lá do plano espiritual, e essa mulher pede para ele contar a história dela, principalmente como alerta para as mulheres. E qual é a história dessa mulher? Ela teve um primeiro filho, um primogênito, mas não gostou da história e não quis mais nenhum. Então, por não querer mais nenhum, por preguiça e desejo de luxos, ela provocou 12 abortos durante 20 anos. O marido dela suicidou-se por a influência desses espíritos, né, que haviam sido abortados, que ficaram odiando e aí passaram a influenciar todos na casa. O marido suicidou-se e esse filho, que foi o único que ela teve, que ela permitiu o nascimento, enlouqueceu e ela veio então a morrer de câncer. Ela pede a Humberto de Campos que conte a história dela como um alerta para as mulheres. Então, essas, companheiros, são as mulheres retratadas nas obras espíritas que praticaram aborto na obra de André Luiz. Por que eu coloquei o ano dessas publicações? Porque reparem primeiro que essa mulher é uma mulher leviana. Essa mulher é uma mulher que quer gozar a vida, que é apegada demais aos prazeres da carne, que é irresponsável. Existe aqui uma caracterização feminina que eu desconfio que seja essa caracterização que, quando nós, hoje, 2020, no movimento espírita, quando a gente está diante de uma mulher que fala que vai fazer um aborto, que fez um aborto, enfim, é isso que a gente vê. É esse retrato, essa caracterização que a gente vê. Agora, atentem para as datas. 43, 45, 63, 54, 57, não existia pílula anticoncepcional. Então, o que os espíritos fazem na época? Porque a pílula anticoncepcional, quem não lembra, ela surgiu em 1960 nos Estados Unidos e veio para o Brasil em 62. Então, todos esses casos trazidos por André Luiz na primeira metade do século passado foi de uma época em que, de fato, mulheres que tinham esse perfil que ele coloca aqui não tinham outra solução a não ser abortar. Então, o aborto era utilizado aqui de uma forma criminosa como um planejamento familiar ou como uma forma de se evitar os filhos, que não é a realidade a partir da década de 60, que com a pílula anticoncepcional a gente vai ter uma outra realidade. E aí percebam o seguinte, eu vou deixar só para reflexão de vocês, eu não vou comentar. Vocês bebem em casa? Um vinhozinho com fondue quando está frio, uma cervejinha, um chopp quando está calor? Acredito que sim, a grande maioria. Tem algum problema espiritual em beber? De maneira nenhuma, se a pessoa ficar dentro de um uso equilibrado, porque o problema em relação a qualquer coisa é o abuso e não o uso. Agora, pensem, isso eu vou deixar para vocês refletirem. Como que as pessoas que bebem aparecem na literatura espírita? Pensem nos casos que vocês conhecem, se não é algo parecido com isso que está aqui em relação ao aborto. E por que eu estou falando isso? Por necessidade de nos acordar para as nossas responsabilidades, as obras subsidiárias, quando tratam de questões relativas às nossas sensações, que nos colocam muitas vezes em perigo em relação ao abuso, como o sexo, como o álcool, a alimentação, o que os espíritos fazem? Trazem extremos. Agora, entre esses extremos e casos mais simples, dentro daquela intenção que a gente viu lá da justiça divina, há uma variedade, inclusive nós quando bebemos. Nós não somos aquela pessoa, por exemplo, de Sexo e Destino, que é um personagem chamado Cláudio,
que se levanta sob a indução de dois espíritos obsessores para beber. Nós somos essas pessoas? Claro que não. Então, eu estou chamando a atenção de vocês em relação a isso, porque isso vai ser importante depois, na frente, para análise, para um aprofundamento que nós vamos fazer. Bem, o que essas obras falam sobre as consequências desses casos que eu coloquei ali, tá? Daqueles casos lá. Então, o que é dito na obra subsidiária? Que no plano relacional há um possível recrudescimento de ódios e perseguições, e então um processo obsessivo. E por que eu coloquei aqui um possível? Porque se os espíritos que são desligados do corpo através de um aborto são espíritos medianos para cima, eles não vão obsidiar ninguém. Eles vão perdoar aquela mãe, compreendendo-a dentro de um contexto, e vão tentar novamente. É isso que eles vão fazer, ou através dela, ou de outra pessoa, mas possivelmente através dela. Mas existirão aqueles que não perdoarão, isso depende do nível evolutivo do espírito, e que de fato vão perseguir, vão odiar, vão ficar no pé daquela pessoa, principalmente naqueles casos 12, 8, que a gente viu lá no slide anterior. Bem, Evolução em Dois Mundos, 1958. No plano consciencial, quais são as consequências? Agravamento dos débitos, culpa a se refletir no choque no corpo espiritual, dolorosas enfermidades e infertilidade futura, tanto para homens quanto para mulheres. Então, reparem que existe na Evolução em Dois Mundos um item lá que fala sobre aborto e que André Luiz coloca lá a questão do homem aqui também. Tá? Quer dizer, o homem não é esquecido nas obras subsidiárias, ele só não é muito citado. Mas aqui, por exemplo, é dito que o homem também vai sofrer consequências, inclusive uma infertilidade futura, por falta de assistência, por incentivar o aborto criminoso, em função de não querer assumir as responsabilidades, etc. Bem, em Ação e Reação, de 1957, o instrutor do livro diz a André Luiz que a mulher que corrompeu o centro genésico receberá no futuro almas de criminosos e suicidas. Agora, eu quero que vocês lembrem que isso que nós estamos lendo aqui se refere àqueles casos lá, que são casos extremos, tá? Bem, comentários dos espíritos nas obras subsidiárias. Nós já vimos as consequências. Missionários da Luz, que é de 45. O aborto é um recuo dos pais terrestres, pai e mãe. Tudo fazemos para frustrar projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho de irresponsabilidade. Então, reparem que se Alexandre fala aqui que eles tentam ao máximo evitar o aborto, quando essa fuga representa mero capricho de responsabilidade, é porque há casos em que essa fuga não representa um mero capricho de responsabilidade. Há outras causas, há outras intenções aí, não só essa, por parte das pessoas ou das mulheres que praticam aborto. Então, nesse caso, quando é para fugir da responsabilidade, os espíritos tentam ao máximo impedir que ele aconteça. Em Ação e Reação, de 1957, o instrutor diz, tudo isso em razão, quer dizer, todos esses abortos praticados que a gente viu lá, tudo isso em razão da sede de prazeres sexuais que não raro lhe situam os passos nas sendas escabrosas do crime, se referindo à mulher que aborta. Então, repare que se a gente for olhar, de fato, nas obras subsidiárias, não em Kardec, a gente não vê isso em Kardec, a gente vê nas obras subsidiárias, de André Luiz e de Humberto de Campos. A gente vê que, de fato, esses casos extremos levam a isso que a gente está vendo aqui, a consequências extremas. Irresponsabilidade, devassidão, exagero no abuso das energias sexuais. Claro que isso vai levar a essa situação. Bem, agora vamos olhar outros aspectos que não estão, assim como a questão que eu citei do álcool. O uso do álcool equilibrado não é representado na obra espírita. Vamos ver, então, vamos nos debruçar sobre essa questão com um pouquinho mais aí também de propriedade, atualizando um pouco essa mulher, a figura dessa mulher. Então, vamos pensar, companheiros, quem é a mulher que aborta hoje, 2020? Tá? Por que essa mulher decide abortar? O que acontece com essa mulher?
Então, eu vou contar para vocês um caso de 5, eu tenho 5 pessoas ligadas a mim, que me confidenciaram, algumas em atendimento fraterno dessas 5, que praticaram abortos, em 1 ou 2 em algum momento da vida, algumas 1, outros 2, 5 casos que eu tenho. Então, eu vou trazer para vocês o caso de uma delas, tá? Claro que eu não vou dizer o nome, nem nada que possa identificá-lo. Então, essa mulher, ela morava numa região do país, na década de 80, e se viu grávida aos 17 anos, morava no interior, numa cidade interior, e ela se vê, de repente, grávida, e um namorado falando que não ia assumir, o namorado se expôs, e ela se viu naquela situação sem ter como contar para o pai e para a mãe. E o que ela decide, então, fazer? Ela vai e faz um aborto, consegue dinheiro e ela faz um aborto aos 17 anos. Essa jovem, ela acaba migrando para o Rio de Janeiro e depois aqui no Rio, morando sozinha, depois de muita luta, de muito trabalho, de muito estudo, de muito sufoco, ela consegue entrar numa empresa e ela vai galgando passos nessa empresa e ela está recém-promovida. Quando ela está recém-promovida, ela dá uma bobeada com o namorado e engravida. Ao se ver grávida, ela imediatamente tem a intenção de ter a criança, até porque ela lembra daquele primeiro aborto que ela fez e não queria, ela não gostaria de ter feito aquilo, ela não viu na época outra saída. Mas, quando ela dá a notícia para a pessoa da empresa que havia acabado de promovê-la, isso que eu estou contando para vocês é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Então, o que acontece? A pessoa virou para ela e falou assim: sinto muito, se você insistir em ter essa criança, você vai perder sua promoção e vai possivelmente ser demitida, porque a nossa empresa não comporta, no momento, uma pessoa com as suas responsabilidades tendo que se afastar do trabalho. E com criança pequena, você vai começar a faltar, blá, 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 blá. Então, ou você tira essa criança, ou você vai ser demitida. Então, vejam a situação em que essa mulher foi colocada. Sem família próxima, porque a família que vivia com muita dificuldade, não teria condição de ajudar, estava lá, naquele município de interior, lá numa região do país. E ela, então, o que ela resolve fazer? Se vê premida pelas circunstâncias e pela necessidade a fazer um segundo aborto. E ela faz o segundo aborto. E aí, vejam, ela fez 2 abortos. Se for uma pessoa que não reflita sobre essas questões da intenção, da compreensão, sendo que ela não era espírita quando ela fez os 2 abortos, tá? Era uma pessoa que teve formação católica, mas nada assim que fosse impactante na vida dela. Uma pessoa que não faça essas reflexões, essa atualização dessa mulher, e que veja que essa mulher não é aqueles casos que a gente viu lá, o que vai dizer para essa mulher? Você não vai poder ter filhos, você vai ficar infértil, você vai ter um câncer de útero, de ovários, você vai morrer, você vai ir para o vale, você vai... Toda uma sorte de maldições é lançada na cabeça daquela criatura, por causa desses 2 abortos que ela fez. Mas o que aconteceu com essa pessoa do caso que eu estou contando para vocês? Ela, uns anos depois, ela encontrou uma pessoa, casou-se com essa pessoa, teve 3 filhos, hoje são adultos, ela é uma mãe maravilhosa, nada do que a gente poderia dizer para ela de consequências ela sofreu e está seguindo a vidinha dela. Esse caso eu estou colocando para a nossa reflexão aqui, companheiros, não é para justificar a prática do aborto, como alguns podem, de repente, estar pensando, e também não é para dizer que ela não sofrerá consequência. A gente vai ver um comentário mais na frente, que também está em Evolução em Dois Mundos. Por que essa questão da justiça em relação a qualquer tema é muito delicada? A gente vai ver por que essa minha amiga ela não sofreu as consequências que a gente diz no movimento, muitas vezes, que vai acontecer. A criminosa, assassina, vai ter câncer, vai ficar infértil, não vai ter filho. E aí percebam, antes de passar para o próximo slide, que eu também tenho um caso muito curioso de uma senhorinha que eu conheci. Ela deve ter quase uns 80 já. Então, ela gostava de dizer assim, não, eu só tive um filho mesmo, minha filha, mas eu fiz 10 abortos porque eu sou preguiçosa, eu sempre fui, não gostei de ter filho, uma trabalheira, uma canseira. Veja que ela se dizia, eu até depois duvidava um pouco desse exagero dela, mas ela me contou a história assim, tá?
que fez 10 abortos. Aí ela falou assim para mim: eu sei, minha filha, que na próxima encarnação eu vou ser dessas mulheres que vão querer ser mãe e não vão conseguir. Eu já estou até me preparando psicologicamente que eu não vou ter o direito de ser mãe. Eu olhei para ela, eu não sei se vocês estão pensando o que eu pensei. Eu olhei para ela e falei assim: fulana, olha só, Deus não é bobo não, presta atenção. Se você praticou 10 abortos porque você era preguiçosa, não queria cuidar de filho, se você numa próxima encarnação, filhinha, não tiver filho nenhum, você vai estar sendo punida ou premiada. Pensem. Gente, ela me olhou com uma cara de espanto e de medo. Meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Eu falei: eu acho que você vai ter 10 filhos para você acabar com essa preguiça de vez. Então, reparem que essa avaliação que a gente faz dessa mulher que aborta, essa avaliação que a gente faz dos casos, ela tem que ser atualizada para a nossa realidade hoje. Nós temos que ver essa mulher que pratica um aborto não como uma criminosa assassina, como muitas vezes há expositores que gostam de dizer isso no púlpito espírita: criminosa, assassina de criança, infanticida. Quem é essa mulher? E aí eu convido vocês, que foi coisa que eu não coloquei aqui, a entrarem no Google e acessarem o mapa do aborto no Brasil. É o resumo da principal pesquisa que veio sendo feita, uma pesquisa recente, feita pela UNB, em parceria com a UERJ, Universidade de Brasília, em parceria com a UERJ, e que mostra o perfil da mulher brasileira que aborta. Ela, o que surpreendeu, inclusive, os pesquisadores, é uma mulher que já tem filhos, é uma mulher que tem um parceiro afetivo, que é casada, mais de 50% católica e outros tantos evangélica, e é uma mulher que se vê diante, de repente, de uma gravidez que ela acha que ela não vai dar conta financeiramente, emocionalmente, e ela acaba, então, provocando o aborto. Eu estou simplificando aqui, mas eu convido vocês a olharem essa pesquisa, se chama o Mapa do Aborto no Brasil, e lá tem todo o detalhe dessa mulher que aborta, que, reparem, companheiros, não é aquela lá. Essa minha amiga e os outros 4 casos que eu conheço, porque eu só citei um, não é aquela mulher que faz 8, 12, 15, 20, porque é devassa, porque não quer ter os filhos, porque não quer permitir. É uma outra realidade. Bem, agora vamos chegar aí na questão que eu acho que promoveu a colocação desse tema. Aborto em caso de estupro, tá? Que eu acho que aqui a gente está tendo no movimento espírita também um equívoco na análise desse caso. Então, eu vou trazer aqui a questão 359. Dado o caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifica o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que existe. Então, a mulher que sofre um aborto, e todas nós mulheres que estamos aqui sabemos o que é o medo de ser violentada, de ser estuprada, a gente sabe o que é isso, que a gente convive com isso, desde menina a gente convive com esse tipo de alerta. Vocês imaginem a situação de sofrer uma violência inominável dessa, muitas vezes criança ainda, e ainda se ver numa situação como essa de uma gravidez indesejada que é fruto do estupro. E aí, reparem, no caso mais recente, que é o caso da criança de 10 anos, uma gravidez de risco, não só um risco físico, mas um risco emocional, psicológico. Por isso que eu chamei a nossa atenção para essa vida aqui, que não é só uma vida, de um aglomerado de células. A mulher tem emoção, a mulher tem uma vida psíquica. Então, o que nós estamos pedindo para essa mulher que sofre essa violência? Que ela esqueça essa vida psíquica e pense apenas em si como uma vida biológica. Isso é impossível, isso é uma segunda violência. Bem, vamos avançar. Daí, o que surge, né? Que tipo de comentário que vai surgindo no movimento espírita, que eu já escutei palestrante falar e amigos falarem, que aí os amigos, eu posso sentar num banquinho e falar assim: meu filho, vem cá. Geralmente quem fala isso que eu vou colocar aqui é o homem, tá? Então você pega aquele seu amiguinho, senta num banco e explica para ele o que é uma gravidez. Então, o que a gente, por amor, nunca deve dizer a uma mulher que engravida por estupro? O que a gente nunca deve dizer? Olha o que a gente diz e não deveria. É só entregar para adoção. Gente, uma gravidez
ela mexe com a mulher, o corpo inteiro da mulher. A mulher passa mal no início, a mulher passa mal no fim, a mulher no fim não tem mais posição para dormir, é uma azia terrível, é aquele andar de pata, é toda a ameaça de ter uma pré-eclâmpsia, uma diabetes gestacional. A gente só aguenta isso e passar por isso mais de uma vez porque é fruto do amor, porque a gente quer ter uma família. Mas só as mulheres que engravidaram sabem o que é passar por uma gravidez. Aí vocês falam, é só entregar para adoção, como se aquilo fosse um pacote, né? Que a mulher foi estuprada, ganhou um pacotinho, então ela assim, estou cansada de carregar esse pacote, vou deixar ele aqui um tantinho, porque depois eu vou ter que entregar esse pacote para alguém. Não é isso. A mulher vai ter que aguentar 9 meses aquele feto mexendo dentro de si, e a cada mexida que aquele feto fizer, ela vai lembrar violência, ela vai lembrar o estupro, ela vai lembrar a agressão que ela sofreu, e algumas mulheres são extremamente agredidas. E aí, companheiros, quando uma mulher que é estuprada, seja ela criança, seja ela adulta, e ela diz, eu não dou conta disso, eu não vou dar conta disso 9 meses, eu vou querer morrer, eu vou querer me matar, eu nunca mais vou superar isso. O que cabe a nós dizer? Por que a lei humana brasileira reconhece como direito da mulher que é estuprada realizar um aborto? Porque a lei humana, incrivelmente, está mais na frente do que muitas vezes nós que somos religiosos. Porque olha aquela mulher, olha para aquela mulher e pergunta para ela, como Drauzio perguntaria, minha filha, você não vai dar conta, né? Você vai ter que tomar uma outra decisão. Então, repare que não é isso que tem que ser dito à mulher. E também essa outra frase aqui, o aborto não cura o trauma do estupro. Outro dia eu li um artigo recente que foi escrito por um médico, homem. O aborto não cura o trauma de estupro. O que isso quer dizer? Então, um homem, sem citar um estudo de psicologia, um estudo científico, tá? Dizendo que fazer um aborto é cometer um segundo crime em cima do primeiro. O que isso colabora, ajuda aquela criatura que sofreu uma violência, que se vê diante daquele dilema? E aí eu trago para vocês, então veja, isso aqui não é para a gente falar. E aí, homens, calem-se quando esse for o fato, principalmente em relação ao estupro. Eu penso que aqui a única pergunta que se deve fazer através de psicólogos, através de parentes, para que aquela mulher resolva aquilo, olhando não só a vida física dela e daquele feto, mas também a vida emocional e psicológica dela. A única pergunta que se deve fazer para essa mulher: o que você quer fazer? O que você acha que você dá conta? E aí eu vou mostrar para vocês um caso aqui interessante, tá? Real, se vocês forem pesquisar, depois, quando eu mandar o PowerPoint, vocês vão ver um pouquinho a descrição melhor dele, mais detalhada. Uma menina de 13 anos, chamada Jéssica, se não me engano, aqui no Amazonas, deixa eu localizar aqui, se eu coloquei onde é que é. Foi na região norte do país, numa comunidade ribeirinha no Amazonas, tá? Ela engravidou aos 12 anos, ela apareceu grávida, com dores, semelhante ao que aquela menina de 10 anos que aconteceu, né? Ela descobriu assim, sofrendo dores, a mãe levou ao centro de saúde e ela estava grávida aos 12 anos. Vai daqui, vai dali, aquele susto na família, né? Uma criança, né? 12 anos ainda, uma criança. Quem foi? Descobriu-se que o pai da menina há anos vinha abusando da menina quando a mãe viajava, quando os irmãos viajavam. E que ela, inclusive, pedia ao pai, pelo amor de Deus, pai, não faz isso comigo, e o pai que abusava daquela criança. Por fim, a menina engravidou. E aí vejam que interessante esse caso. Ao contrário da menina de 10 anos, essa menina, a Jéssica, quis ter o bebê. Ela quis. Então, ela conseguiu na cabecinha dela, aos 12 para 13 anos, que quando a criança nasceu ela já tinha 13, ela conseguiu separar o estuprador daquela vida que ela carregava dentro dela. Mas reparem que ela conseguiu. Eu não sei se eu conseguiria, companheiros. Não sei, eu digo com clareza para vocês. Eu não sei se eu, Tânia Wilson, conseguiria dividir isso na minha cabeça. Ela conseguiu. E ela falou assim, não, é meu filho, eu quero ter esse filho.
Foi dito a ela que era uma gravidez de risco. A gente sabe que dos 10 aos 15 anos é de altíssimo risco, porque o corpo daquela jovem, daquela criança, daquela pré-adolescente não está preparado para aquilo tudo que eu falei para vocês, que é uma gravidez, que eu só sintetizei. E ela disse, não, eu quero. Qual foi o resultado? Ela não aguentou, ela teve o bebê, a criança sobreviveu e ela veio a falecer. O pai, durante esse tempo todo, negou que fosse o estuprador, negou que era incesto. A menina foi coagida pela família a mudar a história que ela havia contado e disse que não foi o pai, que ela falou que tinha sido o pai para encobrir um andarilho que passou pela localidade e que ela acabou tendo um relacionamento com ele, que ele foi embora, que ela não sabia nem o nome. Bem, morrendo a Jéssica, e é por isso que eu estou falando o nome dela, que ela ela desencarnada. E feito DNA na criança, quem é o pai? Era desde o início, desde sempre, aquele que ela havia apontado. Era o próprio pai dela. Então, reparem que essa menina, ela quis e ela pagou o preço. E qual foi o preço? A própria vida. E aí, o que nós espíritas diríamos? Que outra frase, queridos, que eu queria que alguém que gosta de falar essa frase, que eu detesto, me explicasse depois. O que exatamente quer dizer? Aí, o que as pessoas falam no movimento espírita? Deus permitiu. Ah, ela morreu? Ah, Deus permitiu. Pelo menos ela fez o que era certo. Então, o que exatamente se quer dizer? Pela mãe do guarda, vocês me expliquem. Que as pessoas que gostam de ficar repetindo Deus permitiu, o que exatamente querem dizer com isso? Veja, eu vou enunciar várias frases. Uma criança de 6 anos foi estuprada. Deus permitiu. Hitler ascendeu na Alemanha e criou o campo de concentração. Deus permitiu. Ah, o fulano matou não sei quem a queima-roupa. Deus permitiu. O que isso diz de Deus? O que isso diz dos fatos? A mim soa muito estranhamente como assim, Deus quis que aquilo acontecesse. Reparem, companheiros, que Deus respeita o livre-arbítrio totalmente nosso, totalmente. Das coisas mais absurdas e mais erradas que a gente queira fazer, Deus não se intromete, porque ele fez o mecanismo da lei divina dessa maneira. Escolhas e consequências, é com isso que a gente tem que lidar. Intenções e compreensão dentro de um plano de responsabilidade. Então, é muito fácil a gente dizer que essa criança que não era para ter sido estuprada, porque, por favor, ninguém vai me dizer que uma criança vem com planejamento reencarnatório de ser estuprada aos 2 anos, a 1 ano, com 3 anos, tá? Se alguém pensa dessa maneira, me encomenda em outra palestra que eu mostro para vocês por A mais B que isso não existe. Tá? Não existe planejamento para o mal. Ninguém vem com planejamento reencarnatório para sofrer uma violência dessa na infância, como a gente vê. E aí, o que a gente faz? A gente fica usando essa frase. Existe na lei de Deus as palavras irresponsabilidade, imprevidência, negligência. Isso está no Estatuto Divino. Tanto é que eu cito aqui para vocês um caso. Livro Nas Fronteiras da Loucura. Um senhor que estava com a família andando numa avenida de carnaval, uns rapazes mexeram com a filha e com a esposa, ele, que era colérico, partiu para cima dos rapazes, foi esfaqueado e morreu na avenida. E Manuel Filomeno de Miranda, olhando aquilo, fala assim, meu Deus, mas era para ele morrer? Não era para ele morrer dessa maneira. Ele realmente tinha um resgate a fazer naquela região onde ele sofreu facada, mas ele ia ter uma doença dali a não sei quantos anos que ele ia resgatar isso. Porque ele foi imprevidente, porque ele não conseguiu conter as emoções, ele acabou criando, dentro da lei, porque a lei é justa sempre, ele acabou criando um outro desenlace para aquela história. Então, reparem que a gente usa essa frase, eu fico impressionada com a leviandade com que a gente, às vezes, usa esse Deus permitiu para as maiores atrocidades. E depois a gente fica justificando da pior forma. O movimento espírita se viu envolvido numa polêmica com a Botkiss, vocês vão lembrar disso, que foi outro tema. Aquelas pessoas que morreram lá, o que muito centro do Oiapoque, o Chuí, passou a dizer? Eram nazistas que morreram naquela forma. Queridos, coloquem-se na pele do pai de uma mãe que perde um filho de 19 anos queimado daquela maneira, pisoteado. E aí a gente no movimento espírita fala, era nazista.
Percebem por que o tema é um tema que a gente tem que se acercar dele com muito respeito e com muito bom senso? Então, vamos avançar um pouquinho. Bem, encaminhando-nos aqui para o final, que eu só tenho uns minutinhos. Aí, o que eu acho em relação a essa questão de aborto em casos de estupro? A gente tem que parar de se fazer a mão esquerda de Deus. Conhece a mão esquerda? A mão direita é a mão da bênção, a mão esquerda é a mão da maldição, é a mão pesada, é a mão daquela justiça que só vê, como bem lindamente disse Jesus. Os fariseus, os hipócritas eram assim. Jesus disse: gostam de colocar fardos pesados nas costas dos outros que não conseguiram levantar nem com o dedo mindinho. Então, quem fez de nós a mão esquerda de Deus? Deus não julga no atacado. Eu adoro falar essa frase que eu li num rabino, que é o Bonder, Newton Bonder. Deus não julga no atacado, Deus julga no varejo, porque ele olha a intenção, ele olha a compreensão. A bitola de Deus é diferente da nossa. Então, querido, se aquela criança de 10 anos disse em prantos para a família: eu não dou conta, eu quero tirar isso de mim. Se ela sentasse no colo de Jesus, no vinde a mim as criancinhas, Jesus diria para ela: não, você vai ter, porque aborto é crime. Então você vai ter essa criança. Juram que vocês acham, alguém acha com alguma consciência que essa seria a resposta do Cristo? E aí o que a gente viu foi aquilo. E eu me surpreendi com a reação do movimento espírita, a reação oficial de coletivos espíritas, que eu respeito muito, chamando essa criança de assassina e criminosa. Eu me surpreendi com isso. E aí eu trago aqui para nós a reflexão que eu falei, que essa frase, ela está... Esse trechinho eu não gosto de sobrecarregar PowerPoint, mas não tive como resumir isso que está aqui, tá? Então, nós vamos ler para ficar bem no nosso coração o que eu quero dizer. Isso explica por que aquela minha amiga fez 2 abortos e depois foi mãe maravilhosa de 3 filhos. Olha o que é dito aqui em Evolução em 2 Mundos. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva indefectível sobre o perfeito amor, no hausto de Deus em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Vejam agora o texto grifado por mim. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, de méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas com a possível redução do sofrimento. Por amor, pela mãe do guarda, releiam isso várias vezes, meditem sobre isso. Isso explica porque a mulher comum que aborta, ela não tem câncer muitas vezes, ela depois consegue ter filhos sem precisar fazer tratamento, porque ela tem méritos e deméritos. Porque ela é uma pessoa comum, assim como nós, vai ter atenuantes e vai ter agravantes, dependendo do caso, que não são aqueles casos que a gente viu lá na literatura. Não pensem nas mulheres que vocês conhecem. E aí, o que a gente diz para uma criança de 10 anos? O que a gente fala para uma mulher que é estuprada e que engravida? Companheiros, uma mulher que diz: eu não aguento, eu não dou conta, eu vou querer morrer, eu nunca mais vou me recuperar disso. Ela fazendo o aborto, que no meu entendimento é terapêutico, porque vida emocional e psicológica é vida e é necessária, não adianta a sua vida física se não tiver equilíbrio emocional. Essa mulher depois, ela pode, como a minha amiga, ter 3 filhos, 5 filhos. Ela se refazendo emocionalmente. Mas se ela não se refizer, ela pode, inclusive, vir a se matar por não aguentar o peso daquela violência dupla que ela disse que ela não ia aguentar. Então, tomem cuidado ao fazer coro com as pessoas fundamentalistas, que isso, para mim, é fundamentalismo, que estão querendo tirar da lei a permissão do aborto em caso de estupro.
tomem cuidado com isso. Reflitam antes de se posicionarem. Porque nós vamos estar colocando um peso nas costas do outro que nem com o dedo mindinho nós conseguiríamos levantar. E aí, nesse finalzinho, o que eu digo a vocês? Que nós, em se tratando de temas polêmicos, estamos todos convidados. Aqui que nós estamos convidados, companheiros. Em psicologia, um dos sintomas que a gente tem, que a pessoa não está bem psicologicamente, é a rigidez, a inflexibilidade. Então, repare que Deus não é rígido, Deus não é inflexível. Muito pelo contrário. Deus é aquele ser que vai olhar a nossa intenção, que vai ver que aquela criança não tinha condição, que chorou dizendo que não queria aquilo dentro dela. Foram 4 anos de abuso. 4 anos. E quem nos garante que se ela levasse ao final não aconteceria a mesma coisa com ela que aconteceu com aquela de 13, vindo morrer ao final do processo para depois a gente falar Deus permitiu, mas não permitiu o estupro em primeiro lugar. Então, nesses casos, companheiros, a que nós somos convidados? A que nós somos convidados? Nós somos convidados a isso aqui. Eu convido todos nós. A empatia, colocarmos-nos no lugar, fazer um esforço para nos colocarmos no lugar dessa pessoa. Ao acolhimento daquela dor, de abraçar aquela pessoa e falar para ela, olha, tudo vai ficar bem. Você está passando por esse momento agora, mas você vai se refazer, você vai retomar a sua vida, porque Deus vai te dar outra chance, e Ele dá mesmo. A misericórdia, quer dizer, nós pensarmos com o coração e não com a razão. Senão nós vamos estar fazendo que nem aqueles fariseus, a lei acima do homem, e não a lei para o homem. A compreensão e o amparo. E, por fim, eu trago uma frase que eu também gosto de falar, eu sou a louca das frases. Eu, quando dava aula, eu sempre começava as minhas aulas colocando uma frase de pensadores, educadores, para a gente refletir, né? Eu e as alunas, antes de cada aula. Então, essa frase aqui é uma frase que está numa mensagem belíssima de Emmanuel sobre a paz. Como a gente faz para conquistar a paz interna? Está em Fonte Viva, o capítulo 123. Então, Emmanuel fala assim, que para ter paz, a gente tem que aprender a compreender cada mente em seu problema. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema, que é o que Deus faz conosco. Ele conhece o nosso coração. Então, ele olha o que se passa no nosso íntimo, que as pessoas muitas vezes não veem. Só que, fechando então, ratificando para vocês, né, que vocês não fiquem com a impressão que eu sou a favor do aborto. Eu não sou. Em nenhum momento eu disse isso. E eu quero falar isso no final do meu estudo, para que isso fique registrado aqui. O aborto é, de fato, uma transgressão à lei divina, porque impede que um espírito nasça para cumprir as suas provas. Não se deve abortar. Mas eu quero também chamar, o que eu fiz foi um esforço de convidar a todos, nós, para esse pensamento que a gente não entende ainda de nosso Pai. E para nós não querermos ocupar esse lugar que as religiões tradicionais já ocuparam e vêm ocupando, de sermos essa mão pesada da justiça, queridos, porque isso não nos cabe. A única coisa que nos cabe é amar infinitamente. Que o Senhor nos abençoe.